Olá pessoal, aqui é o professor Rodolfo Fernandes de Matemática, ok? Venho aqui para mais uma videoaula e o tema hoje é super legal, é fração irredutível, pessoal, muito 10, ok? Ó, antes de acabar o vídeo ou depois que você assistir o vídeo ou antes de começar, não esqueça, compartilhe o nosso canal, vai lá, curte, pode comentar, se inscreva no canal, beleza, pessoal? E divulgue o nosso canal para os seus amigos. Lembre, matemática é vida, matemática é tudo. E a gente tem que partilhar a matemática para todas as pessoas, ok? Vamos à videoaula? Vamos lá! Então o tema da videoaula de hoje são frações irredutíveis. A gente já sabe que fração é o pedaço de alguma coisa, parte de um todo, certo? Que a gente já estudou nas aulas anteriores. Mas, professor, o que são frações irredutíveis? Olha lá a definição do termo. É a fração reescrita, ou seja, eu vou pegar uma fração e vou escrevê-la de novo. Só que eu vou escrevê-la de novo com os menores termos possíveis, tá bom? E de maneira equivalente à fração inicial. Então, de novo, o que são frações irredutíveis? É a fração reescrita com os menores termos, ou seja, com os menores números, e de maneira equivalente à fração inicial. O que isso quer dizer, pessoal? Que eu vou pegar uma fração e vou transformá-la numa outra fração equivalente, ou seja, eu vou escrevê-la numa fração com numerais diferentes, mas elas vão ter o mesmo valor. Só que essa última fração que eu vou escrevê-la vão ter os menores números possíveis, tá certo? E aí a gente vai chamar essa última fração de fração irredutível, tá bom, pessoal? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui. Olha aqui, ó. Observe essas três frações. Fração A, 4 oitavos. Olha o que eu fiz com a fração 4 oitavos. Eu transformei a fração 4 oitavos em 2 quartos. Essa fração é equivalente a essa, lembra? Ela está escrita de maneira diferente a essa, só que ela é equivalente, representa a mesma coisa. E depois eu peguei o 2 quartos e transformei em 1 meio. E o 1 meio também é equivalente a essa e equivalente a essa, ou seja, a fração 1 meio representa também o 4 oitavos. Só que agora observe os números. Número 1 e número 2, eles são bem menores que esses números aqui, tá certo? E agora eu não consigo mais pegar um meio e transformar em outra fração com números menores. Essa última fraçãozinha aqui, ó, se chama fração irredutível. Por que, pessoal, fração irredutível? Porque eu não consigo mais reduzir os seus termos. Ó. Os números das frações são chamados de termos. O termo de cima, numerador, o termo de baixo, denominador, para a gente lembrar. Tá certo? Agora vamos pegar aqui a fração 10 quinzeavos. Olha lá, transformei em uma outra fração, 2 terços. E essa fração 2 terços representa a mesma coisa que 10 quinzeavos. Ela é equivalente a 10 quinzeavos. Só que os numerais dela são menores que os numerais dessa fração inicial. Tudo bem, pessoal? E eu não consigo fazer outra fração para cá com números menores. Portanto, essa fração é chamada de fração irredutível. E ela veio de onde? Do 10 quinzeavos. Então, eu posso dizer o seguinte. Qual é a fração irredutível que vem da fração 10 quinzeavos? 2 terços. E ela representa a mesma quantidade. Qual é a fração irredutível que vem da fração 4 oitavos? 1 meio. Tá certo, pessoal? E ela veio do 4 oitavos. Ah, professor, mas não é o 2 quartos? Não. O 2 quartos é uma fração equivalente. Eu também reduzi, só que deu para reduzir mais uma vez. Então, essa é a fração irredutível. E por último, eu tenho a fração 36 vinteavos. Olha lá, transformei primeiro em 18 dezavos e depois eu transformei em 9 quintos. 18 dezavos não, 18 décimos. E depois eu transformei em 9 quintos. Ou seja, essas três frações são equivalentes. Tudo bem, pessoal? Só que observem, o numeral inicial era 36 no numerador e no denominador 20. Olha só como eu transformei ele. Transformei em 9 e em 5. E não existe outra fração que represente o 36 vinteavos
com numerais menores que o 9 e que o 5. Portanto, o 9 quintos é a fração irredutível de qual fração inicial? Do 36 vinteavos. E o mais importante, fração irredutível tem que ser sempre uma fração equivalente à fração inicial. Ou seja, está escrito de maneira diferente, com números diferentes, mas representam a mesma quantidade. E aí, para encerrar essa primeira parte da aula, eu vou provar para vocês que isso é verdade. Olha só, eu vou pegar o exemplo A e vou fazer desenho de 3 chocolates, que vão representar as 3 fraçõezinhas. Tudo bem, pessoal? Olha o que vocês observam aqui. O chocolate ele tem o mesmo tamanho, só que eles foram divididos em pedaços diferentes. O primeiro chocolate foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aqui, ó. É o denominador. Lembra? O denominador é o que fala quantos pedaços tem o chocolate. O segundo chocolate tem 4 pedaços. Olha aqui. 1, 2, 3, 4. E olha o denominador, 4. De novo, o denominador comanda a quantidade de pedaços. E a última fração é o 2 no denominador. Então quer dizer o quê? Que o meu último chocolate vão ter 2 pedaços. O denominador é que comanda. Tudo bem? Agora eu vou pintar algumas partes do chocolate e a gente vai escrever o numerador, porque a parte que eu pinto, que eu consumo, que eu uso, é o número de cima. Então eu vou pintar nesse primeiro chocolate 1, 2, 3, 4. Olha, pessoal, 4. Vamos escrever então o numerador dessa fração? 4 pedaços de 8 que tinha no total. Agora a gente vai para o segundo chocolate. No segundo chocolate, eu vou pintar 2 pedaços. Portanto, quantos pedaços eu comi? 2. Então, eu escrevo no numerador. E no último chocolate, eu vou pintar apenas um pedaço. E esse pedaço é o numerador, ok, pessoal? Olha lá, pessoal. Agora eu quero que vocês observem o seguinte. Você percebeu que esses 4 pedacinhos representam a mesma quantidade que esses 2 no tamanho? Olha o tamanho. Ó, vem daqui para lá. Mesmo pedaço, mesma quantidade. E que esses 4 pedacinhos também têm o mesmo tamanho que esse único pedaço aqui? O que isso quer dizer, pessoal? Que apesar de ter quantidades diferentes, eles representam a mesma coisa. Eu pergunto para vocês, quem comeu mais chocolates? Quem comeu isso, isso ou isso? Ninguém, né, pessoal? Eles comeram a mesma quantidade, porque é o mesmo tamanho, tá bom? O que isso quer dizer? Que essas 3 frações estão escritas com números diferentes, mas representam a mesma quantidade de chocolate, ou seja, elas são chamadas de frações equivalentes. Que essa última fração, além de ser fração equivalente inicial, ela também é chamada de a famosa fração irredutível. Ok, pessoal? De novo, por que ela é chamada de fração irredutível? Porque eu não consigo fazer outro desenho de chocolate representando a mesma quantidade de pedaços com um número menor que 1 sobre 2. Tudo bem? Então, para resumir, fração equivalente é aquela fração, tá certo? Que tem números menores que a fração inicial. Só que ela representa a mesma quantidade. Portanto, fração irredutível é uma fração equivalente à fração que foi dada inicialmente. Muito legal, muito interessante, né? Agora, aguardem já aí para a segunda parte da videoaula, que nós vamos praticar como encontrar uma fração irredutível. Ok, pessoal? Segura aí!
Muito bem, pessoal. Então aqui nós temos as nossas três frações, que são as mesmas frações desde o começo da videoaula. E eu vou agora praticar com vocês como escrever uma fração equivalente a 4/8, mas sendo ela de maneira irredutível, aquela que eu vou escrever com os menores números possíveis, tá bom? Então presta atenção. A dica que eu dou para você é a seguinte: sempre que você quer reduzir a fração numa fração irredutível, você vai dividir essa fração, tanto o numerador quanto o denominador, por um mesmo número. Tá certo, pessoal? A dica que eu vou dar aqui é o seguinte: começar pelo menor número possível, tirando o 1 e o 0. Então, vamos começar pelo 2. O 4 e o 8 dá para dividir por 2? Dá. Então, você vai dividir o 4 e o 8 por 2 e vai escrever uma nova fração. Quanto que é 4 dividido por 2? 2. E 8 dividido por 2? 4. Olha o que eu acabei de fazer aqui, pessoal. Eu escrevi uma fração equivalente a 4/8. Tá certo? Só que ela está escrita com 2 e o 4. Aí eu observo essa fração que eu escrevi e eu continuo perguntando: esses dois números ainda dá para dividir por 2? Dá. Dá sim. Aí eu divido por 2 de novo. Quanto que é 2 dividido por 2? 1. E 4 dividido por 2? 2. Bom, pessoal, olha, do 4/8 eu passei para o 2/4 e do 2/4 eu passei para o 1 sobre 2. E como é que eu fiz isso? Dividindo a fração por um número igual, tá certo? Professor, mas tem que ser só o 2? Não, pode ser o 3, pode ser o 4, pode ser o 5. O importante é que os dois números da fração dê para dividir por esse número que você escolheu. Agora, pessoal, observe a fração 1 sobre 2. A gente começou com o número 2, tá bom? Porque para dividir tem que sempre começar pelo 2, para a gente achar a fração irredutível. Então, coloca o 2 aqui de novo. 1 dá para dividir por 2? Dá, mas dá um número quebrado. Não pode dar um número quebrado. Então, se o 1 não dá para dividir por 2, acabou. Você não tem mais como simplificar esse número. Se você colocar o 3 aqui, não vai dar. Se você colocar o 4, não vai dar para dividir. Portanto, quando não dá mais para dividir por nenhum número, você chegou na sua famosa fração irredutível. Então, como é que eu faço para encontrar uma fração irredutível, pessoal? É só pegar a fração e ir dividindo por o mesmo número, até chegar numa fraçãozinha que eu não consigo mais dividir. Ok? Vamos para o exemplo B. 10/15. Vamos dividir por um mesmo número. Aí eu vou colocar aqui 2. Bom, o 10 dá para dividir por 2, mas o 15 não dá, porque vai dar um número quebrado. Então eu vou passar para o 3. 3 dá para dividir? 10 dá para dividir por 3? Não dá. Então eu já nem considero 3, porque os dois números têm que dar para dividir. Agora vamos para o 4. Nenhum dos dois dá para dividir por 4, porque dá um número quebrado. Tem que dar para dividir por um número que o resultado seja inteiro. Depois do 4 vem o 5. Opa! 10 dá para dividir por 5. E o 15 também. Então, eu escolho o 5. 10 dividido por 5. Aí você divide. 10 dividido por 5, 2. E 15 dividido por 5, 3. Ó, se eu parei no 5, aqui eu tenho que continuar do 5 para cima, tá bom? E aí eu já vejo que tem um númerozinho menor que o 5, se eu colocasse o 5 aqui. Ou seja, o 2 não dá para dividir por 5, nem o 3 dá para dividir por 5. Portanto, acabou a divisão aqui. Eu não consigo mais dividir o 2/3 por nenhum número. Ah, professor, mas vamos tentar dividir por 2. Tá bom. Se eu colocasse 2 aqui, 2 dá por 2, mas o 3 não dá. Ah, professor, então passa para o 3. 3. Ó, o 2 já é menor que o 3. Então nem adianta mais tentar dividir. Tá bom? Porque esse número que você escolhe aqui tem que ser um número que divida os dois ao mesmo tempo. Portanto, essa aqui é a minha fração irredutível. E como é que eu cheguei nela? Dividindo numerador e denominador por um número comum aos dois. Agora eu vou pegar o 36/20. Vamos lá. Sempre tento pelo 2. 36 dá por 2? Dá. 20 dá por 2? Dá. Ah, então eu vou escolher o 2. Aí você divide. Quanto que é 36 dividido por 2? 18. E 20 dividido por 2? 10. Olha lá, escrevi uma nova fração. Essa fração 18 décimos é equivalente a 36/20. Não esqueçam. Tá, mas presta atenção. O 18 e o 10 continua dando para dividir por 2? Continua, então você vai dividindo. Você ainda não chegou na fração irredutível. Quanto que é 18 dividido por 2? 9. E 10 dividido por 2? 5. Olha, pessoal, achei outra fração
que veio do 36/20. Portanto, ela é equivalente. Tudo bem? Agora vamos lá. Agora vamos pegar o 9/5. A gente está dividindo por 2. 9 dá por 2? Não, dá o número quebrado. 5 dá por 2? Não, dá o número quebrado. Tá, então por 3. 9 dá, mas 5 não dá. Por 4. 9 não dá, 5 não dá. Por 5. 5 dá, mas 9 não dá para dividir por 5. Por 6. Ó, o 6 já ficou maior que o 5. Então, todos os números que você encontrar agora acima de 5 vai ficar maior que o 5, ou seja, não vai dar para dividir 5 por esse número. Parou! Você achou a fração irredutível. Então, pessoal, para a gente encontrar frações irredutíveis, sabe como é que é chamado esse processo aqui? De pegar a fração e dividir por um número que sirva para os dois terminhos aqui, o numerador e o denominador, se chama simplificação. E o que é simplificação? É reduzir os termos da fração, ó, reduzir, diminuir os números. Eu tinha 4, passou a 1. Tinha 8, passou para 2. Eu reduzi. Reduzir. E como é que eu faço a redução? Dividindo os termos por um mesmo número, até chegar na sua forma irredutível. Então, o que eu faço? Eu vou diminuir o tamanho dos números iniciais usando a divisão. E eu vou fazendo a divisão até chegar num número que não dá mais para dividir por nenhum outro número. Quando eu chegar nesse número, no caso aqui foi o 1 sobre 2, o 2 sobre 3, o 9 sobre 5, eu cheguei em qual fração? Na fração irredutível. Muito legal, né, pessoal? Então, a aula de hoje, fração irredutível, que é uma fração equivalente à fração original, à fração do exercício. E para chegar a uma fração irredutível, eu uso a simplificação, que nada mais é que dividir essa fração por um número igual aos dois termos, o numerador e o denominador. E eu faço isso, vou dividindo até chegar na última fraçãozinha que não dá mais para dividir. Valeu? Muito obrigado, pessoal. Compartilhe esse vídeo para os amiguinhos aí, hein? Matemática é vida, matemática é tudo, pessoal. Obrigado!